9h15. Boa noite, todos os meus amigos da rede, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos neste dia 27, quinta-feira, né? Ontem tivemos alguma dificuldade com a internet, mas parece que o técnico já deu uma melhorada aí, vamos ver. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós adoramos a Deus, aleluia, louvamos seu nome, porque Ele é todo poderoso e nos dá o privilégio e a honra de estar novamente na rede, nesta noite, né? Ao vivo, e vamos declarar o nosso amor, nosso Deus. Pai, nós declaramos nosso amor a Ti, Tu és o Deus todo-poderoso. Nós temos prazer na Tua palavra, nós temos prazer, Senhor, estar em Tua presença, Te adorando, Te louvando, Te engrandecendo. Tu és um Deus, aleluia, que fez os céus e a terra, e nós reconhecemos, Senhor, que dependemos 100% de Ti, que neste momento que estamos ao vivo para o mundo, para meditar na Tua palavra, que tudo aquilo que impede a Tua operação em nosso coração, nossa mente, seja arrancado, e a nossa volta, somente Teus anjos acampados, e todos aqueles que estiverem ligados conosco na mesma fé, no mesmo propósito, que se unem diante de Ti e recebam, Senhor, tudo aquilo que precisam, aleluia, porque de Ti emana, Senhor, a vida, e nós cremos que o Senhor operando, ninguém vai impedir, pois nós estamos aqui em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos meditando o Evangelho de João e já estamos aí quase encerrando, hein? Quase encerrando, e não posso deixar de falar as verdades de Deus, a palavra, e trazer a palavra de Deus aos nossos corações, que nós vamos compreender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus para conosco. E quando nós meditamos na Escritura, nosso coração se regozija, se fortalece, porque nós compreendemos o amor de Deus. Então nesta noite, você que está comigo aí ligadinho no nosso canal, que você possa compartilhar, e que neste momento você possa se render a Jesus Cristo, conforme está escrito na palavra. Ele veio para que era seus, e os seus não receberam. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. E nós cremos no nome de Jesus, e que nesta noite nós cremos que a sua palavra é poderosa para fazer muito mais além do que nós pensamos e imaginamos. E tudo aquilo que você precisa e necessita, Deus tem prazer em suprir tudo na sua vida. Ele tem prazer em tocar em você, te abençoar. Ele está procurando os verdadeiros famintos, desejosos da sua presença. Ele está procurando aquele que quer ouvir a sua voz. Ele está procurando aquele que tem sede, para ele saciar a sede. Ele está procurando aquele que tem fome, para saciar a sua fome. Aleluia, você tem fome, você tem sede, vinde e bebei de graça da água da vida. E nesta noite, aleluia, exaltado seja o nosso Pai, o Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, aleluia. E nós meditando nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de João, e nós chegamos agora a um momento maravilhoso. Qual é o momento? De nós analisarmos o amor de Deus. Você fala, Edivaldo, mas esse texto que você vai ler, qual que é? Nós vamos ler junto aí, vamos lá. É o momento onde eu compreendo o amor de Deus de uma forma prática, né? Real, autêntica, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que o fogo já está queimando, não é uma emoção, mas é o fogo do Espírito. E nesta noite, vidas serão tocadas por este fogo que vai incendiar o teu espírito e tirar tudo aquilo que te destrói, te mata e te coloca você por baixo. Este fogo vai te colocar por cima.
Então vamos ler a palavra. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou Jesus na sala do sumo sacerdote, e Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia muito frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Então presta bem atenção. De volta você fala: que isso? Não, é o momento que eu não queria estar no lugar do Pedro. Você queria estar no lugar de Pedro nesse momento? Ali estava Pedro, né? Você está vendo Pedro, mas a pressão dos principados, das potestades, das forças organizadas do mal era tão grande. E Pedro estava ali. Ele cria em Jesus, ele até amava Jesus. E Jesus sabia desta hora. Por isso nós aprendemos nos capítulos anteriores, que nós estamos seguindo do 1, agora estamos no 18, o quanto o Senhor Jesus preparou o coração dos seus discípulos para este momento de tribulação, mas um momento em que Pedro não tinha na vida dele o Espírito Santo residente, como nós temos hoje. E Jesus sabia da estrutura de Pedro, humana, e do poder das trevas. Então por isso Jesus já sabia. E Jesus predisse este momento. Deus está olhando para a terra, está olhando para o homem e conhece a estrutura do homem. Enquanto os homens estão debaixo de autocondenação pelo seu pecado, e você fala assim: mas por que então que este homem não é destruído no alto grau de pecado? Porque este homem tem que ter uma chance. Tem que ter uma chance. Tem que ter a chance, tem que ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo. Enquanto ele não tem esta oportunidade, a misericórdia de Deus está sobre toda a massa humana. Quantas vezes Jesus disse para Pedro: Satanás queria andar com você, queria acabar com você, mas eu não deixei. E no capítulo anterior nós vamos ver a oração de Jesus, dizendo que ele protegeu os seus discípulos, guardou, que nenhum se perdeu, senão o único, que foi o filho da perdição. Então nós analisamos de fato o grande amor de Jesus para com o homem. Então eu quero que você compreenda este momento. Presta atenção. Agora, a narrativa de João sobre a divindade, sobre a oração, foi a oração sacerdotal mais longa do evangelho. Os 4 evangelhos está em João. Mas a narrativa deste momento completa se nós lermos Marcos. Ele vai dar mais detalhes. Vamos ver? Para você compreender o amor de Deus. Vamos lá. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus Nazareno? Mas ele negou, dizendo: não conheço.
Nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou uma vez. Na narrativa de João não tem esses detalhes, mas Deus, o próprio Jesus já predisse isso. É a questão de ângulo, de visão, o que focou mais. Entendeu? Quem focou mais? Mas ninguém estava errado. A realidade estava ali estabelecida. Está. Pedro negou Jesus. Vamos lá, 69. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que estavam ali disseram outra vez: Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante. A fala dele era semelhante. Não tinha como. Não tem como eu chegar lá no Nordeste e começar a conversar, as pessoas falam: você é paulista? Você, entendeu? Paulista. Se chegar alguém do Nordeste aqui, eu vou saber que ele não é, né? Então identificou aí ali. Tua fala é semelhante. Ele começou a praguejar e a jurar. Ele jurou, praguejou e jurou: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus, que tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E retirando dali, chorou amargamente. Então ele jurou, ele praguejou. Mas presta atenção, Jesus amou Pedro. Pedro, ele não tinha ainda, entendeu? Jesus não tinha ainda consumada a obra na cruz. Pedro não estava preparado para aquele momento, mas Pedro amava Jesus. Ele negou Jesus, mas como que você vai compreender? Compreendendo o amor de Deus, conhecendo o homem como o homem é. Foi por isso que Jesus veio salvar o homem, veio salvar o homem Pedro. Ele chorou amargamente porque ele pecou, ele viu que se cumpriu a profecia. E há muitas pessoas que estão vivendo assim. Satanás tem entrado na vida deles, e eles, ainda que conhecem superficialmente o Evangelho, mas não conhecem. Ainda que ele chora amargamente pelos seus pecados, mas enquanto ele não se curvar perante Jesus, o diabo vai continuar dando pressão, entrando nos lares, destruindo os casamentos, destruindo o relacionamento de pais e filhos. Agora, o mais importante que eu quero focar nesta noite, eu quero que você compreenda. Aleluia. Pedro não tinha o Espírito Santo residente nele. Podia ser influenciado, podia até ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus tinha que consumar a obra na cruz. Enquanto o Senhor Jesus não fosse levantado na cruz, nenhum homem poderia ter o Espírito Santo residente nele. Mas quando Jesus foi levantado no madeiro para ser crucificado, ele disse que derrubaria o templo e no terceiro dia restituiria o templo. E ele falava do seu corpo. E os anciões escribas, os fariseus, ficaram doidos, porque eles não entendiam as coisas do Espírito. Eles diziam: demorou 40 anos para construir o templo, agora ele blasfema mesmo, e agora diz que vai destruir um dia e no terceiro vai restituir. Não entendia que agora ia começar um novo tempo, uma nova aliança. E quando o Senhor Jesus foi crucificado, entenda, e ele na cruz bradou: está consumado.
o véu do santuário, onde Deus se manifestava, para um homem, um sumo sacerdote, rasgou no meio. E naquele momento o templo terreno estava sendo destruído, e ele ia restituir o templo que somos nós, o templo do Espírito Santo. Nós não poderíamos ter o Espírito Santo residente em nós, porque nós estávamos desligados de Deus, nós estávamos destituídos do reino de Deus. Mas quando Jesus bradou na cruz, está consumado, ele destruiu a cédula que nos condenava. O apóstolo Pedro diz que ele nos resgatou de toda a maldição que nós recebemos dos nossos antepassados. E não foi com ouro nem com prata, foi com o sangue dele, o próprio sangue dele, do Cordeiro incontaminado, Jesus Cristo, a ovelha muda que foi para o matadouro sem abrir a sua boca, morreu, foi levado ao túmulo, mas ao terceiro dia ele inaugurou a igreja, ele ressuscitou, e todos aqueles que criam nele, aleluia, recebeu, aleluia, o perdão dos seus pecados. Todos que criam em Jesus Cristo, deixou de perecer, e passou agora, aleluia, a viver um novo tempo, uma nova dispensação, Mas vamos lá, vamos na Escritura Sagrada. Após a sua ressurreição, ele diz para todos, para Pedro, para Mateus, Lucas, Marcos, Maria: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então esse que está o segredo. Talvez você que está me ouvindo fale assim: ah, esse negócio aí de salvação, a salvação é real, e ela começa aqui na terra, começa aqui, você já é salvo aqui, e vive salvo eternamente. Pedro sofreu a pressão de Satanás, ele negou Jesus, chegou até a jurar, mas você não está no lugar dele para sentir a pressão e a opressão que ele sentiu. Há muitas pessoas que estão debaixo de maldição, muitas famílias estão debaixo de maldição, mas você não sabe a maldição que está sobre esta geração. Por que você vê uma geração, de uma família de uma forma, outra família de outra forma? Uma tem uma maldição numa área, outra na outra. Tudo vem gerado pelos seus antepassados, que vem praticando iniquidade sobre iniquidade, gerando dos pais aos filhos. Por que a tendência de um alcoólatra é gerar filhos alcoólatras? É tendência, e muitas vezes, e assim por diante, vai gerando maldições e maldições. Então você olha para aquela família, ou olha para outra família, e você vê uma perfeição numa área e uma imperfeição na outra. Sabe por quê? Muitos homens e mulheres querem vencer Satanás pela força. Quantas pessoas? Satanás, ele entra, ele pode ser doutor, ele pode ser rico, pode ser pobre, não importa, ele vem para destruir. E por que então do caos no mundo, na sociedade? Por que dessa maldição que nós estamos vivendo? Porque os homens têm virado as costas para Jesus Cristo, os homens têm blasfemado de Jesus, e o mal tem dominado a massa humana. E o homem não vai conseguir vencer Satanás por outro meio. Ele pode fazer o que ele quiser,
pode dar, faz ali, vai lá na mata, faz aí, toma um banho de arruda e faz o despacho, Você pode ver que as pessoas fazem tudo para sair de uma maldição de demônios. Pula dali, pula de cá e pula dali. Está entendendo? O porquê? Porque nós humanos podemos ser brasileiros, podemos ser africanos, podemos ser chineses. Somos homens limitados e não temos poder na carne e no sangue para destruir a maldição que Adão e Eva nos deu de herança, submetendo-se à serpente. E todos os homens ficaram debaixo do jugo do pecado e debaixo de maldição. Quantas pessoas que eles querem fazer as coisas perfeitas e muitas vezes eles não conseguem e praticam coisas horríveis, muitas vezes até escondido, bem feitinho para ninguém saber, mas depois a coisa começa a brotar, começa a aparecer coisas horríveis. Eu já vi cada casos horríveis, coisas que não dá nem para falar aqui. O que nós vemos na televisão, graças a Deus que eu nem perco tempo para ouvir televisão. As coisas horríveis, os estrupos, pedofilia, coisas horríveis. Satanás, ele pega o homem, ele leva para lá, leva para cá, leva para lá, leva para cá, e vai escravizando o ser humano. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo, a salvação chegou. Nós cremos que Jesus na cruz, Ele sentenciou a vitória de todos os homens, não fez exceção. Ele ama os africanos, os asiáticos, Ele ama os brasileiros, Ele não faz exceção, Ele ama todos. Mas a salvação, ela só vai entrar na vida de um homem quando ele crê. Crê no quê? Crê nas Escrituras. Crê nas Escrituras. Pode ser um homem semi-analfabeto falando das Escrituras, falando na íntegra a palavra. Quem vai operar não é o homem, é a Escritura Sagrada. A nossa fé, elas tem que estar focada na palavra. Agora Pedro, ele negou, ele fez tudo, mas ele amava Jesus, a pressão era muito forte. Por isso que nesta noite a salvação é para todos. Não importa a circunstância que você viva, não importa quantas vezes você praguejou, não importa quantas vezes você negou Jesus, não importa quantas vezes, mas que hoje a salvação quer entrar na tua vida, a salvação verdadeira, que é Jesus Cristo, e este crucificado, e este ressuscitado. Então por isso que nós analisamos as Escrituras e vemos a compaixão, o amor de Deus para com todos os homens. Deus não veio para destruir o homem, veio para salvar o homem. Então nossa noite é noite de salvação, é noite de libertação, é noite de transformação, porque é a palavra que faz esta obra. E eu estou aqui para que a palavra venha de encontro com a tua vida. Você está vendo que tem algo anormal na tua vida? Ou você acha que Pedro negou Jesus, foi uma coisa natural? Um dia depois ele chorou amargamente, mas ninguém sabe a pressão que ele recebeu dos demônios, dos poderes das trevas. E há muitas pessoas que estão sofrendo, há muitos filhos que estão sofrendo uma pressão demoníaca na sua mente, no seu subconsciente, para que eles sejam pervertidos. E muitas vezes os pais não compreendem, em vez de socorrer esse jovem ou essa jovem, acaba de destruir, trabalhando do lado de Satanás, por falta de salvação. Não é por falta de religião, porque religião, tem muita religião, tem muitas pessoas que são religiosas, são religiosos ao extremo, mas Satanás entra lá dentro dessa família e perverte e destrói, porque Satanás não tem medo de religião.
Eu não vou, a palavra religião até não é correta eu falar, porque é a palavra religião, mas para que as pessoas entendam. Se eu falar assim, entendeu? Se eu falar outra coisa, falar assim, pessoas que têm, praticam uma fé em alguma coisa, sei lá. Mas religião é a palavra religare, que vem do verbo religare, quer dizer religar o homem com Deus. Quem religa o homem com Deus é Jesus. Mas vamos ficar focados nessa palavra para que você compreenda. Satanás não respeita ritualismo. Ritualismo, uma coisa mecânica. Satanás só respeita o Deus vivo e aqueles que creem no Deus vivo, que tem o Espírito do Deus vivo, que tem o sangue do Deus vivo. Aí sim, aí muda. Pedro, ele cria em Jesus, o amor de Jesus está com ele, assim como está com você. Você pode ter falhado, você pode ter errado, a coisa não pode estar muito boa para o teu lado, mas você ama Deus, você reconhece, você já chorou amargamente, você já chorou muito, mas o momento agora não é de chorar, o momento agora é de aceitar a verdade, que é aceitar Jesus e a cruz, para que você receba o que Jesus está prometendo aqui nas Escrituras. Eu aceito Jesus e aceito a cruz. Aí a oração do Pai Nosso vai ter um efeito total na minha vida, porque quando eu aceito Jesus, aceito a cruz, quer dizer, eu morro, eu não vivo mais eu, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Não, mas ele não está crucificado numa cruz lá, quando ele falou, não, ele está crucificado pela fé. Ele não mais permitia, entendeu? Que a sua alma desse o comando, mas sim só o seu espírito. Sua alma não tinha mais poder, mas o espírito dele tinha poder, porque ele era dominado pelo Espírito Santo. Então ele foi crucificado com Cristo. É você aceitar Jesus, aceitar a cruz e falar: eu preciso de salvação. Tiro tudo que eu acho de Deus e quero saber o que Deus quer que faça. Aceitar a cruz é falar para Deus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino, não mais o meu reino. Eu nego o meu reino, nego a minha vontade, seja feita a tua vontade. Isso é aceitar a cruz. Então quando você aceita a cruz, você tem esse direito aqui, ó. Pedro chorou amargamente, chorou. Que momento difícil. João não quis nem relatar que ele jurou, nem que ele negou 3 vezes. Só falou: Pedro negou, passou. Mas o amor de Deus para com Pedro continuava. O amor é grande, a pressão sobre Pedro era grande, mas Jesus fez uma promessa para Pedro, porque Pedro amava Jesus e Jesus amava Pedro. Aleluia. Jesus te ama e você ama Jesus, mas tem uma força contrária que faz você pecar contra a palavra. Tem uma força maligna que você sabe que quer te destruir, que te escraviza. Toda pessoa que tem um vício sabe que tem uma força maligna. Vem uma vontade de fazer, aquilo que não pode fazer, é uma força maligna. Mas quando você aceita a cruz, você sai dessa força maligna. Você agora vai passar a viver essa verdade que está escrito na palavra. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, Jesus falou: olha, vou inaugurar a igreja, vai ser uma grande festa, e vocês ficam lá em Jerusalém, que eu quero inaugurar essa igreja, que é você, Pedro. Vou inaugurar a igreja. A igreja começou ali, a nova dispensação. A inauguração foi uma festa tremenda. Mas eles teve que ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque eles não poderiam falar: eu falei com Jesus ressuscitado, Jesus está vivo, e sai e expulsava demônios e fazer isso. Não, eu não podia mais, tinha que esperar primeiro, porque Jesus falou: agora eu vou. Antes você estava sob a minha proteção, eu estava aqui, agora eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Ele foi, rogou ao Pai. 500 pessoas bateu palma,
sapateou, eu penso, ficou todo feliz, e foram lá para o templo, 500, passou uma semana nada, 2 semanas nada, foi diminuindo, 300, 200, até que chegou 120, ficou 120. Os covardes foi tudo embora, correram, não vai vir não. Mas os valentes ficaram ali, adorando a Deus, louvando a Deus, para que se cumprisse essa palavra. E também esta aqui, ó, próprio Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para mim, estar aqui nesta noite, eu não poderia estar aqui se eu não tivesse revestido de poder. E Jesus disse para Pedro: não se atreva a querer falar, ainda que você me viu morrer, ainda que você me viu ressuscitado, você não se atreve, porque eu espero inaugurar a igreja. A igreja é você, Pedro, é todos vocês vão receber. Agora eu vou habitar em vocês, e vocês vão ser revestidos de poder. Aí depois vocês podem ir, aí vocês vão. Mas recebereis, dímonos, poder. Muitas pessoas, eles querem expulsar demônio, quer até ganhar as pessoas para Jesus, sem poder. No fim, muitas vezes nem ganhar não ganha, ainda traz demônio para si, traz demônio para dentro de casa. Aí o diabo pega o mais fraco e começa a fazer algazarra. Então o segredo está aqui. Jesus falou a vocês: fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Fique do alto, não. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então nós precisamos dessa virtude, aleluia, para que possamos testemunhar Jesus Cristo crucificado e Jesus Cristo ressuscitado. E assim sucedeu. No Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sucedeu o dia de Pentecoste, que o Senhor batizou com o Espírito Santo, com dom de línguas e com dons de maravilhas. Eles falaram línguas estranhas, que poderia ser interpretado somente pelo Espírito Santo. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos em concordância no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Tá, como de fogo, como de fogo. Tá? Então, como que está falando assim? Você podia falar assim, e veio uma língua, podia estar assim, ó, presta atenção. E de repente veio do céu, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Eles estavam sentados, não estavam de joelho, estavam sentados. Sentados, diga igreja, sentados. Se de joelho é benção, é benção. Mas estavam muitas horas ali, orando, né? De joelho, depois muitos gordinhos igual eu não levantavam depois, né? E foram vistas por eles línguas, e hebraico, aramaico, inglês, espanhol, italiano. Não está falando assim, não está falando. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Eles foram falando em línguas, a língua estranha. Daqui a pouco o Espírito Santo falou: agora vamos ornamentar a igreja. Agora cada um vai falar um idioma de outras nações, porque era uma grande festa e tinha muitas nações
É como se eu estivesse falando aqui, daqui a pouco eu começar a falar em inglês fluentemente, sem fazer a faculdade. Isso é o dom de maravilha. Mas antes de receber o dom de maravilha, eles falaram línguas estranhas. Esta língua estranha, quando nós falamos, ela só pode ter um que pode interpretar essas línguas, é o Espírito Santo. Nenhuma mente humana interpreta a língua estranha. E quando eles começaram a orar essa língua estranha, essa língua do Espírito Santo, ela serve para edificação de si mesmo, ou como assim também um ato profético. Começar aqui a orar em línguas, e ao mesmo tempo eu posso interpretar essas línguas, mas ao mesmo tempo eu não interpreto, mas tem outro aqui que vai interpretar essa língua. Este é o único dom que eu posso orar a hora que eu quero em línguas. O único. Eu não posso agora ficar aqui e vou falar assim, agora eu vou orar, agora eu vou falar em alemão. Espírito Santo, fala alemão na minha boca aqui. Vou falar alemão, não vou conseguir. Agora eu posso ir, vou profetizar agora, ó, agora eu vou profetizar. Também não consigo, não tem como. Entendeu? Vou fazer um sinal de maravilha agora, não tem como. Ele opera como Ele quer. Quero que você compreenda que o homem precisa de poder do alto. E o poder, o apóstolo Paulo diz que quando eu oro em línguas, eu sou edificado no meu espírito. Eu oro em línguas, eu sou edificado no meu espírito. E essa edificação me capacita de poder. Poder não é sentir, não é tremer. Poder não é emoção. Poder é ter a revelação da palavra. É poder. Entender a palavra na sua profundidade. Isto é poder. Então eu sou edificado no meu espírito. Quando o meu espírito é iluminado, eu passo a ter poder. Poder do conhecimento. Poder da sabedoria. Provérbios diz que a sabedoria dada pelo Espírito Santo, ela é muito mais preciosa do que o ouro refinado. Então o poder não é ouro, o poder é a sabedoria. Então quando eu sou edificado no meu espírito, através da oração em línguas, eu estou recebendo poder que é mais do que o ouro refinado. Muitas pessoas estão buscando o poder do ouro, mas tem um poder maior que o ouro, que é a sabedoria. E somente Deus pode nos dar esta sabedoria. E somente Deus pode nos dar este dom. E é para todos. É para todos. Ah, não, esse dom não é para todos. Não é, é para todos que crê. Nem todos crê, então não tem. Verso 29 diz. 29, deixa eu ver qual que é aqui. Não, não é o 29 não. Mas nós vamos chegar lá. É para todos os que crê. Estavam todos reunidos e todos foram receber. Todos que estavam ali creram. Recebeu. Agora quem não crê, não recebe nem Jesus. Quanto mais, como você não crê em Jesus, primeiro a salvação. Primeiro é falar para mim que primeiro você vai receber o Espírito Santo, o dom de língua, para depois crer em Jesus. Na onde? Não está escrito. Na onde está escrito isso? Primeiro é crer em Jesus Cristo. Primeiro é crer e aceitar a cruz. Senão o Espírito do engano vai entrar em você. Agora que eu vou brilhar como a luz da aurora até chegar o dia perfeito, através da minha edificação, da minha fé. De volta, mas esse negócio de orar em línguas assim, como que é? Isso é um dom. Quando você pede, Jesus diz: olha, vocês são de maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos. Se o vosso filho lhe pediu um pão, vocês não vão entregar para ele uma pedra. E se lhe pedir peixe, vocês não vão dar para ele uma serpente. Mas se vocês são maus, mas vocês sabem dar boa dádiva aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai, que é bom, benigno, longânimo, não dará o Espírito Santo a quem ele o pedir? Quando eu criei em Jesus Cristo, eu aceitei a cruz, e eu vi o povo orando, uma enroleira lá. Eu falei: o que é isso? Isso é o dom de línguas. Eu falei: mas como que é esse negócio? Como é que eu aprendo a falar assim? Não tem como aprender. Uns dizem que tem, mas não tem como aprender. É pela fé, querido.
Você tem que crer no que está escrito. E eu criei, e fui para uma reunião de oração, onde o povo estava orando em línguas, verdadeiro Pentecoste. Maria orou em línguas, ela era Pentecoste puro, a mãe de Jesus. Pedro orou em línguas, Mateus orou em línguas, Lucas orou em línguas, aleluia. Paulo orava em línguas, aleluia. A igreja viva ora em línguas. Todas as igrejas começaram a orar em línguas. Metodista começou a orar em línguas, presbiteriano começou, todos os fundadores dessas igrejas começaram a orar em línguas. Mas Satanás, ele veio para apagar o fogo, para apagar esse fogo, porque esse é o fogo, este é o poder. Jesus disse que este é o segredo, este é o segredo, é a arma poderosa que ele deu para os apóstolos e deu para você e para mim. Este é o segredo, mas você tem que compreender, aleluia, porque Satanás não quer que você compreenda isso. Fala que isso é da religião, é o pentecostal. Você é pentecostal, neopentecostal, não tradicional. Aí o diabo separou assim. O Espírito Santo, querido, é para todos que creem em Jesus. Todos que creem, aleluia. Só pode estar lá no meio dos ídolos. Se ele crê em Jesus, ele recebeu o Pentecostes, ele vai deixar de crer no Deus Bacos, Deus Afrodite. Se ele crê em Jesus, vai mudar. Se ele crê, vai mudar. Então vão ficar nesse foco do poder, aleluia. Poder não é sentir, não é tremer. Poder é sabedoria, conhecimento da verdade, entender a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E eu fui batizado com esse Espírito Santo e com dom de línguas. Só que eu não tinha instrução, ensinamento sobre como orar em línguas, o porquê. O ensinamento que eu tinha é que se eu sentisse, eu tinha que orar. Se eu arrepiasse, sentisse, aí eu orar. E tinha que esgoelar mesmo. A minha glândula da esquerda vinha para a direita. Era assim que eu aprendi. Aí eu li um livro de um pastor que ele orava 60% em língua e 40% no idioma dele, no coreano. Eu falei, e ele falava o que acontecia, que eu tinha que orar mais no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ora perfeito. Eu falei, eu quero a oração perfeita. Então o Espírito Santo usa a minha boca. Eu quero ser, aleluia, esse vaso faminto por Deus, novo na fé. Mas eu orava 5 minutos, ficava sem voz, perdia a voz. Mas também eu começava a orar em línguas. 3 quarteirão eu escutava eu orando em línguas. É 5 minutos, acabava. O irmão disse para mim que se orasse em língua abaixo, eu estava orando na carne. Aí eu ficava com medo, tinha medo de orar em línguas. Só orava a hora que eu sentia. A terra tremia, eu orava em línguas. E ficava encucado, mas como que aquele pastor ora? Ele ora 3 horas por dia, oração mínima, 3. 60% em línguas, 40% no idioma dele. Aí um dia eu fui lá em São Paulo, no ginásio não sei se foi no ginásio do Palmeiras lá, sei que foi o evento, não lembro o nome do ginásio. E esse coreano foi, e eu fui nessa conferência. Eu sei que eu estava naquela conferência assim, e sentindo uma presença esquisita lá, aqueles demônios, estava terrível, né? Esse pastor chegou, subiu lá na tribuna, lá, esse coreano, e começou a falar. A hora que ele começou a falar, o fogo pegou no estado todo. Fogo do Espírito Santo. Eu falei, né, não é que esse coreano mora mesmo 3 horas? Olha a diferença que esse homem, a hora que ele pegou no microfone, começou a falar, saía a palavra com fogo. Eu falei, mas como é que ele consegue? Eu não sabia como. Eu orava em línguas, mas 5 minutos já pegava no tranco, como dizia. Aí, passado um tempo, entendeu? Eu ouvi o ministro da palavra ministrar onde nós estávamos congregando, veio de fora, e ele ensinando como edificar o espírito na fé. Como que orava, edificando o espírito, que não precisava de gritar, de pular, era para orar no espírito, era
edificação do teu espírito no Espírito Santo. E foi ensinando. Mas eu captei um pouquinho, fui fazer. Falei, não, então é. Aí eu falei, vou fazer um teste. Deitei no sofá e comecei a orar em línguas baixinho. Eu e Deus. Quando deu 1 hora que eu estava orando em línguas, parecia que eu estava gritando, mas não estava. Mas eu percebi que no meu espírito, fogo de Deus incendiou meu espírito de uma forma tremenda. Aí depois eu já conheci outras pessoas também que praticavam essa fé. E foi assim. Aí o outro que praticava, outro praticava. E eu comecei a praticar a oração no Espírito Santo. Aleluia. E é isso que Deus tem para você. Você tem que crer. Você tem que provar e ver o poder de Deus. E as pessoas que começaram pararam. Eu e ele. Eu não tenho que mostrar nada para mim, eu e ele. Então você tem que praticar essa fé. Você tem que praticar essa fé. Se você não aceitou Jesus, você tem que aceitar Jesus para ter esse Espírito Santo. Então, Edivaldo, você ora em língua qualquer hora. Mas você fala aí que esse negócio é decorado, não sei o que, não tem decorado, não. Aleluia. Você pode orar em línguas? Eu posso. Aqui eu estou aqui pregando. Tem hora que eu estou ministrando, entendeu? A glória de Deus é tão grande que a gente sente uma alegria. E você fala assim, eu ia orar toda hora em línguas aqui. Mas o que vai edificar se eu orar em língua toda hora aqui? Eu falo uma palavra, 2 e orar em língua. Não vai edificar você não vai entender nada. Mas se eu falar a palavra com sabedoria, com discernimento, passar, entendeu? E eu passei a orar em línguas. Tempo. Aí, ainda quando eu trabalhava, eu orava em línguas, trabalhando, dirigindo. E fui assim, praticando. Depois quando eu parei, e falei, agora só vou orar no Espírito Santo. O Espírito Santo mandou eu fazer isso. Aleluia. E assim eu tenho feito. Mas você quer saber como que eu oro em línguas? A oração em línguas é um dom, o único dom que eu posso orar a hora que eu quero. Se eu não quiser orar, eu não oro. É a hora que eu quero. Mas como que eu oro? Eu oro porque edifica o meu espírito. Me dá sabedoria, me dá autoridade, me dá fé, me revela o Cristo verdadeiro, o crucificado, o ressuscitado. Aleluia. E ele vai operar segundo aquilo que ele quer operar. Eu não posso ter visão aqui. Eu não posso ter uma palavra para fazer uma profecia aqui. Eu não posso fazer. Mas orar em línguas eu posso. Aleluia. Então você pode demonstrar como ora em línguas, Edivaldo. A qualquer hora. Eu oro em línguas dentro do banco, eu oro em línguas andando na rua. Mas o povo ouve? Não ouve, ó. Estou orando em línguas. Eu leio a Bíblia orando em línguas. Edificando o meu espírito. Hora após hora, dia após dia. Isso é prática. Não é assim também. Você vai falar, já vou começar e vou. É prática. A única coisa que eu não consigo orar em línguas, a única coisa que eu não consigo fazer orando em línguas contínuo, entendeu? É usando a roçadeira. Então pendura as roçadeiras nas costas e vai para lá e para cá roçando o mato. Tá entendendo? Eu vou para lá, para cá orando em línguas, daqui a pouco esqueci. Eu estou precisando que vai ali, não tem uma cobra ali, aí eu esqueço. Aí eu volto de novo. É a única coisa. O resto eu oro em línguas. Oro em línguas dirigindo, oro em línguas lendo a Bíblia. Aleluia. Aleluia. Então eu posso orar em línguas agora. Aí você vai obedecer. Vai decorar o que eu falei agora. Aí se eu estiver falando assim, então é decoreba, então vai. Nem eu consigo repetir aquilo que eu estou orando. Fica semelhante, mas não é igual. Aleluia. Então eu estou orando em línguas. Agora você pode orar em línguas baixinho, forte. Eu posso dar um brado aqui de oração em línguas. Amém? Posso. Mas quanto tempo eu vou aguentar? 3 minutinhos, acabou, querido. Estou orando em língua para edificar o meu espírito. Então para que eu preciso de extravasar? Posso orar? Está entendendo? É muito mais edificação para o mundo. É a palavra de sabedoria vindo das Escrituras Sagradas, para que os teus olhos se abram, para que você compreenda que em você habita o Espírito de Deus. E se você crê em Jesus Cristo, rios de água viva vai fluir do teu ventre. Deus não quer levantar um homem poderoso.
Deus quer levantar um exército poderoso, e você faz parte desse exército. Aleluia. Deus quer equipar as crianças, Deus quer equipar os adolescentes, Deus quer equipar os adultos no poder de Deus. E cada um tem um ministério, um dom. Quando Deus disse para mim: tu és meu apóstolo, eu peguei, falei amém. Cada um tem um ministério. Meu filho tem outro ministério. Meu filho não precisa nem de orar. Se ele está se olhando, o Espírito Santo mostra tudo para ele, as coisas. Se uma pessoa estiver macumbada, ele olha, você sabe até o demônio que está operando na vida da pessoa. Se a pessoa estiver com um anjo, ele vê. Se ele bate o olho, o Espírito Santo já mostra. O Espírito Santo mostra para ele. Ele tem é um dom. Eu não tenho esse mesmo ministério que ele. De vez em quando eu tenho, mas não igual. Mas ele não tem o ministério que eu tenho. Cada um tem o seu ministério, o seu chamado. Quem opera é Deus. É o Espírito Santo que edifica o corpo. Então Deus quer edificar. Agora Deus, o Espírito Santo está falando comigo. Deus quer edificar dentro da tua casa. Mas para isso você tem que ter a primeira igreja. Qual é a primeira igreja? Aquela que você ora todo dia. Você, sua mulher, seus filhos. E dentro deste lar, Deus quer equipar. Dentro do meu lar, Deus equipou a profeta, mestra e apóstolo. 3. Equipou aqui dentro. Eu estou orando, meu filho tem a visão, e eu tenho a arma para destronar. Dá a visão, ó, tal lugar está assim, ó, levantou tal rua, número, satanistas colocaram o teu nome, em rua tal e número. Nós vamos lá no Google e puxa, e começa a dar o decreto e falar: maior que habita em mim que habita do mundo. Então vai, cala a boca, Satanás, sai. Você mexeu comigo, então agora você vai levar. Não mexe não. Se mexer, vai levar. Mas não o ser humano, mas o diabo sim. Aleluia. Diga comigo: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o diabo. Mas os filhos do cão têm que saber que os filhos de Deus têm autoridade, têm poder acima do diabo. Aleluia. Chegou o momento do sacerdócio ser restaurado, dos lares ser restaurado. De que forma? Indo ao princípio da igreja primitiva, entendendo o que é os dons do Espírito Santo. Não é para mim estar numa cerimônia e me destacar como um espiritual, e começar a orar em língua me destacando como espiritual, falar: eu sou espiritual. Não. Você tem que entrar no teu quarto, fechar a tua porta e fazer ali todo dia 1 hora de oração em língua, todo dia, 2 horas, 3 horas, ninguém está vendo. Mas você vai começar a ter uma lupa que você vai enxergar longe. Vai começar a ter visão, discernimento, autoridade, poder. Aleluia! Pedro, ele não tinha este poder, e por isso ele negou Jesus. E muitas famílias não têm poder, porque eles não estão usando a arma que Deus deu. Então Satanás está entrando e destruindo. Filhos de pastores estão sendo levados para as drogas e assim por diante. Ele não escolhe. Principalmente os pastores, líderes. Se não tiver o culto dentro de casa, adoração em casa, não é culto de liturgia não, está entendendo? Aquela coisa aquela mecânica, aquele ritualismo, aquela devoção. Não, ali é para orar no Espírito Santo, ler a Bíblia e orar no Espírito Santo, edificar o seu espírito na santíssima fé, para que o poder verdadeiro se manifeste e venha impactar o mundo. O verdadeiro poder, não exibicionismo de espiritualidade na internet. Põe a mão lá, outro cai, põe lá, que é o poder, manifestou, caiu. E aí, você é contra? Não sou contra, eu acredito. Mas não adianta nada eu sentir, cair e não virar nada. Por quê? Só recebeu ali e depois não continuou. Meu querido, meu carro, para andar ele precisa do motor, mas para ele pegar o motor ele precisa do motor de arranque, e o motor de arranque precisa do quê? De uma bateria carregada, e a bateria para carregar precisa do quê? De um alternador. Se o alternador pifar, meu carro não pega. Se a bateria pifar e o alternador estiver bom, meu carro não pega. Eu tenho que estar em conjunto, oração no Espírito Santo,
leitura da palavra, adoração. Aleluia, glória a Deus. Então a pessoa pensa que vai para uma conferência e vai receber ali uma unção, e depois vai voltar e vai ficar o ano inteiro só no glória a Deus. Qualquer coisinha, aleluia, glória a Deus, e fala um pedacinho de uma língua lá, como diz um pregador, fica no lilili, no lalala, e não acontece nada, querido. Então chegou a hora de um despertamento. Mas quando você começar, se prepare, porque quando nós pegamos as verdadeiras armas espirituais, o inferno treme, porque sabe que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Jesus é verdadeiro, Jesus é poderoso, e Ele deu poder. Se nós não pegarmos o poder, nós podemos falar que Ele tem poder, que nós temos poder, mas não adianta nada falar, não vai acontecer. Nós temos que praticar. Esse é o segredo. Então, voltando a Pedro, Pedro não tinha poder, ele negou. Muitas pessoas estão desse jeito, sofrendo. Sabe por quê? Porque não aprenderam, não foram ensinados. Mas nesta noite eu estou testemunhando o que Deus fez na minha vida, isso lá 30 anos atrás. E eu venho praticando essa fé. Eu não oro em língua para ver aleijado andar. Eu não oro em língua para ver cego ver. Eu não oro em língua para ficar rico. Eu não oro em língua para ganhar dinheiro. Eu não oro em língua eu oro em língua para edificar o meu espírito, para que eu venha permanecer de pé, minha família de pé, meu casamento de pé. Porque não adianta eu ter um slogan, andar no espírito, e o slogan de poder, o diabo vem e pum, estoura meu casamento. Vem pum, estoura meu filho. Pum, bate ali. Não. Ok? Uma riqueza que eu tenho, aleluia, é a comunhão com meu filho comunhão comigo. Uma riqueza que eu tenho é comunhão com a minha esposa, minha comunhão com a minha esposa comigo. Uma coisa, uma bênção que eu tenho é minha família, em Deus, queridos. É isso que Deus tem para você. Ele diz: não buscai as coisas da terra, busca as coisas do céu, porque as da terra Ele supre todos nós. Aleluia, aleluia. Então nesta noite eu tenho certeza absoluta que a palavra da cruz, o Brasil precisa da palavra da cruz, não precisa de mais nada. É simples o evangelho, é a palavra da cruz, é aceitar Jesus, é aceitar a cruz, é a pessoa falar assim: eu não quero viver mais na vontade do meu coração, eu quero ser crucificado com Cristo, eu não quero viver mais eu, mas que Cristo vive em mim. Então vai haver uma explosão dentro de você, o rio de Deus vai fluir dentro de você, e as trevas têm que se retirar, ela tem que se bater em retirada, porque maior, aí você vai falar e vai ser autêntico, maior que habita em mim do que está no mundo. Deus deu o poder. Agora nós temos que pôr a fé em prática. Olhai, vigiai e orai. Aleluia. Já passou a hora, hein? Ah, que gostoso, que palavra. Aí você vai falar para mim: de volta, e aí? É o seguinte, eu comecei a orar em línguas, orar baixinho. Meu filho com 4 anos foi batizado com o Espírito Santo, e eu ia entrar no fundo do meu quintal orando em línguas. Eu não quero saber se eu estou doente, se eu estou curado, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu sou amado, se eu sou perseguido. Eu só sei uma coisa: eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou viciado em oração em línguas. Antes eu era louco pelo mundo, agora eu sou louco por Jesus. Pode dizer: esse cara é louco. Sou mesmo, sou. A loucura de Deus é melhor do que a loucura dos homens. A loucura de Deus traz amor, traz paz, traz vitória. E a maior vitória é ter amor no coração. Aleluia. E meu filho com 4 anos foi batizado com o Espírito Santo. Minha mulher, quando eu casei com ela, não era batizada com o Espírito Santo, ela logo foi batizada com o Espírito Santo no meu quarto, e passou a orar em línguas. E meu filho com 4 anos já recebeu o batismo com o Espírito Santo, começou a orar em línguas. E eu andava no quintal orando baixinho em línguas. Ele deixava o caminhãozinho dele e vinha atrás com a mão levantada, orando em línguas. Orando em línguas. Com 9 anos de idade ele começou a ter dons do Espírito Santo. Ele começou a ser usado por Deus. Começou a edificar a minha vida, edificar a vida da minha esposa. Deus começou a usar uma criança, 9 anos, para edificar. Quando você pensa que o teu filho é um diabinho, um capetinha, você não sabe o que você está perdendo. As crianças crêem mesmo, elas crêem. Elas são muito mais usadas do que um adulto, porque elas crêem, sem dúvida. Então sabe por que os filhos é problemático?
É porque o diabo está dentro da casa, trabalhando nos cabeças, nos pais. Pais fracos, filhos fracos, queridos. É uma realidade. O filho quer ser o que o pai é. Eu não obriguei meu filho a deixar o caminhãozinho para orar comigo, mas ele vinha orando comigo. Aleluia. Deixa eu te contar as experiências da oração do Espírito Santo, que é a oração em línguas. Vai longe. Vai longe. Mas eu já vi o Espírito Santo fazer coisas tremendas. Coisas tremendas. Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pensamos. Aleluia. Então nesta noite eu tenho certeza que se você abrir o teu coração e crer em Jesus Cristo, aceitar a cruz, e não viver mais o que você acha, o que você pensa, e vai fazer o que eu fiz. Se falaram que orar em línguas tem que arrepiar e sentir, eu vou orar como eu aprendi. Não preciso sentir, não preciso arrepiar. Eu sou batizado com o Espírito Santo, tenho o dom de língua. Eu vou orar baixinho. Deitei no sofá e fiquei orando 1 hora. Eu vi algo sobrenatural. Um dia eu fiquei 8 horas orando em línguas, lendo a palavra. Foi a primeira vez que eu orei 8 horas orando em língua, a palavra, na palavra e orando em línguas, lendo provérbios e orando em línguas, baixinho. Eu fiquei tão cheio do Espírito Santo que eu beliscava, eu parecia que eu não era humano, tão cheio do Espírito Santo que eu fiquei. Ficou até estranho, mas gostoso. Eu fiquei até assustado. O poder de Deus, a glória de Deus, a maravilha de Deus. Então, querido, o poder que você vai receber não é de mim. Aleluia. O poder que você vai receber é da palavra. O poder que você está recebendo é do Espírito Santo. Deus está abrindo os teus olhos para você despertar. Enquanto você ficar na religiosidade aí e falei assim: não, para a língua, irmão, toma cuidado, porque é coisa séria. Irmão, o Espírito Santo falou com um pecador que era eu, que ia sair para jogar baralho e tomar cerveja. Me revelou Jesus, me salvou. O Espírito Santo é para pecador, querido. Você tem que crer. Você creu, você recebe. Tinha uma mulher que se dizia bruxa aí, preguei, ela aceitou Jesus. Não é que ela aceitou Jesus, ela foi batizada com o Espírito Santo. Agora, se ela continuou orando em línguas ou não, se ela permanece aí, minha parte eu já fiz. Já orei por muita gente, aceitou Jesus e se converteu, que adorava o diabo e adora a Deus e ora em línguas. Agora, isso é algo que você tem que ouvir e praticar, porque Jesus diz que aquele que ouve e não pratica é casa na areia. A chuva vai vir, o vento vai bater, a tua casa vai cair. Mas se você praticar, a tua vida não mais será a mesma. Isso é para todo mundo. Isso é para pastor, é para apóstolo, presbítero, é para as crianças, para os adolescentes. A igreja precisa despertar, sair da religiosidade. O tempo que você fica aí na internet ouvindo alguém falar aí para você, e ó, você assim, jogando, deixa para lá. E criticando outros pastores, maldizendo, quando suspeita a dignidade de um homem de Deus, de uma mulher, quando suspeita, julgando. Deus não faz isso não, isso não é Espírito de Deus, isso é Espírito do diabo. Aleluia. Eu só tenho uma revelação de um homem de Deus, eu não vou falar aqui não, eu vou lá nele, fala assim, ó, a Bíblia diz, você vê teu irmão em pecado, vai você entre ele só e fala com ele, né? Não joga na internet. Então é o seguinte, então o tempo que você ficar perdendo aí para ficar ouvindo muitas coisas que não vem nada de Deus, vai orar em línguas, vai ler a Bíblia, vai receber poder. Você é vaso, você foi chamado não para ser um supersticioso, não para ser um medroso, não para ser um covarde. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Assim como Pedro se acovardou, ficou com medo, no dia de Pentecoste, ele se levantou com autoridade. Quando o povo disse que estão bêbados, ele foi lá e levantou e falou com o povo. Aqui ele diz assim, ó, verso 15, capítulo 2. O povo, capítulo 13. E outros zombando diziam, estão cheios de moço, estão bêbados. O povo foi lá no templo e começou a falar que estava bêbado. Pedro, porém, pondo-se em pé com 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Este homem não está embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. O povo falou que estava bêbado, sabe por quê? Porque eu estava lá, assim, e eu estava lá, o povo não vai entender, filho. Você pôr uma igreja sendo batizado com o Espírito Santo, o povo lá, e não vai entender, vai falar que está bêbado, vai começar a zombar, entendeu? O cético vai começar a zombar, mas é isso mesmo, sempre foi e vai ser. Então vamos lá. Pedro, porém, entendeu?
disse para eles: olha, eles não estão bêbados não. Pedro, porém, põe-se de pé, já não é mais um medroso, não é mais uma criada que pôs medo nele, agora ele coloca de pé, põe de pé, com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório escutar as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões. O meu filho é um jovem, aleluia, que tem visões desde os seus 9 anos de idade. Tem visões, ele ora, Deus mostra visões para ele, visões na área espiritual, mostra visões para ele na área da saúde, mostra, é aqui, querido, é a palavra. Jesus, ele teve visão de Natanael debaixo lá, né, da árvore lá, né? Visões, o mesmo que Jesus disse que o mesmo Espírito ia habitar em nós, porque ele nos deu esse direito. Então, visões, não é evidência, não é visões do Espírito Santo, aleluia, visões do Espírito Santo. Então você aí, que está aí, com a sua vida espiritual, você que está com enfermidades, você que está aí com dificuldade na tua vida, você que está aí desempregado, você que está com uma empresa quebrando, uma situação difícil, você está como Pedro foi pescar a noite inteira, não pegou nada, está todo mundo quebrado. Jesus falou: vem cá, eu gosto de ressuscitar a empresa quebrada. Entrou no barco deles e foi com eles e mostrou para ele como eles faziam a empresa deles prosperar. Foi lá, fez a grande pesca. Então, o diabo ele quer confundir a mente das pessoas, mas quando nós edificamos nosso espírito na santíssima fé, aleluia, edificamos, Deus faz o que ele fez com Pedro, vai mostrar onde é que ele vai investir na empresa dele, onde é que está errado, aonde é que está o alimento para a empresa dele, que vai dar emprego para os outros. Assim é na família. Aquele jovem estava pegado pelo Espírito e era jogado para lá, para cá, jogado na água, e aquele homem foi atrás de Jesus, porque o filho dele ia morrer. E muitas vezes você tem um filho desse jeito, jogado nas drogas, na prostituição, e quem que você vai recorrer? Jesus, aleluia. Agora Deus tem levantado apóstolos, pastores, homens de Deus capacitados, com visões, discernimento e autoridade para fazer o que Jesus mandou: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele mandou expulsar demônios, curar enfermos, ele mandou ressuscitar os mortos, e ele mandou ressuscitar até os mortos, as empresas mortas. Então você está passando por dificuldade? Nós estamos aqui para ensinar você a praticar essa fé, para testemunhar os milagres que Deus tem feito em empresas, em família, porque Deus fez milagre na pescaria de Pedro, e tem o prazer de fazer milagre na tua vida, aleluia. E tem mais, Ele quer capacitar e armar a igreja dele e os filhos dele, aqueles que creem, aceitam a salvação, não aqueles que querem uma pescaria só. Jesus falou: espera aí, vocês comeram pão e peixe que eu dei para vocês, agora vocês estão atrás de mim por causa de pão e peixe? Deus não tem prazer, salvação, querido. Agora você tem uma empresa que está descabelando, os funcionários vão perder o emprego, famílias vão fazer falta, vão deixar de receber o seu salário. Você foi colocado, Deus deu a inteligência para você, a capacidade, só que Deus quer entrar na tua empresa, mas só vai entrar na tua empresa se Ele entrar na tua vida primeiro. Você tem que aceitar Jesus como teu Salvador. Assim é você quer teu filho liberto, mas não quer aceitar Jesus. Então como você quer teu filho liberto, se você não quer aceitar Jesus? Então você tem que aceitar Jesus, e a salvação vai entrar na tua casa, aleluia. E é de graça, a graça. Nós estamos aqui pregando a graça de graça. Pode pôr pode pôr no chat, se você não quer colocar, não aparecer, pode pôr ali no chat, pode colocar.
entendeu? No chat nós vamos orar entre nós, não vai ser divulgado. Você pode colocar. Nós vamos orar por família, pelos filhos, pelo casamento, pela sua empresa, não importa o que você tem. E vamos ensinar você a ter poder. Você não depender de nós, é depender de Deus. Mas nós estamos aqui para testificar o poder. Aleluia, porque é para todos os que crê. É todos que crê receberão o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Então Deus amou Pedro, deu poder para ele, e ele pregou. Eu não terminei aqui, eu não terminei, mas como? A Lucimara fala, você já começou, terminou, voltou de novo. Então Pedro levantou a voz e pregou e disse que não está embriagado. Então eu parei nas visões, né? Os jovens terão visões. Então deixa Deus operar dentro da tua casa, colocar dons nos teus filhos, profecia, visões, discernimento espiritual. Deus quer ornamentar a igreja viva do Senhor, mas para isso temos que entender como se levantar. Está entendendo? Visões, os vossos filhos profetizarão, verso 17. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias profetizarão. Então está aqui a palavra. Aleluia. Aí o que aconteceu? 3.000 almas, a pregação que 3.000 almas se converteram. 3.000. Talvez você tenha só um filho que precisa de uma conversão, ou dois dentro da tua casa. Uma pregação. 3.000 converteu. Por quê? Porque eles foram revestidos de poder. Quando eles abriram a boca de Pedro agora virou boca de Deus, e os milagres aconteceram. Eu tenho certeza que nesta noite milagres estão acontecendo ao vivo, e também os milagres vão acontecer após as pessoas assistirem este vídeo, e eu creio na palavra de Deus. Agora faça uma oração comigo nesta hora. Diga comigo: Pai, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de salvação. Pai, eu aceito a cruz, eu aceito Jesus, eu aceito ser crucificado com Cristo, e não viver mais eu, mas viver Cristo em mim. Pai, eu aceito, Pai, eu creio que Jesus morreu, e ao terceiro dia tu o ressuscitaste, e Ele está à tua destra. Pai, escreva o meu nome no livro da vida. Pai, eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu creio que o sangue de Jesus me transporta das trevas para a luz, da morte para a vida. Pai Todo-Poderoso, me batiza com fogo e com o Espírito Santo e com dons de línguas. Eu quero orar em línguas, hora após hora, dia após dia, e quero glorificar o teu nome. Minha boca não seja mais boca de murmuração, de reclamação, mas seja boca de adoração e de intercessão, para todo sempre, Pai, em nome de Jesus, amém. A maior decisão você fez agora na tua vida, a melhor decisão da tua vida é aceitar Jesus, e aceitar a cruz, e receber o batismo de fogo. Pai, eu agradeço por este momento, por estar aqui ao vivo com os meus irmãos, e aqueles que nunca aceitou a Jesus, teu Filho, como Salvador, estão aceitando nesta noite, e que neste momento, eu creio que o nome delas está escrito no livro da vida, para a tua glória, e creio, Senhor, que a tua promessa é para eles, o derramar do Espírito Santo, que tu usou o profeta Joel, e teve a conclusão no dia de Pentecoste, e que está sobre mim, o teu Espírito, e agora, este Espírito seja incendiado. Pai, permita que este Espírito seja incendiado com fogo, e que eles recebam agora o dom de línguas, que eles comecem a orar em línguas, e aqueles que oram em línguas, e faz tempo que não ora mais, que eles comecem a orar em línguas hoje, e que a fé deles sejam edificadas, que eles comecem a orar em línguas no Espírito, e o sobrenatural venha sobre ele, o rio de água viva venha fluir dos ventres, e que sinais, prodígios e maravilhas aconteçam nesta casa, para a glória do teu nome, ó Pai. Pai, para a glória do teu nome, para a exaltação do teu nome, estamos aqui para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Receba o teu milagre, receba a tua cura. Esta palavra já destruiu o poder da enfermidade, da doença. Esta palavra já destruiu algemas, já destruiu cadeias. Esta palavra é o poder de Deus. Oh, aceite Jesus e aceite a cruz, e não viva mais no teu reino, viva no reino de Deus, e pratique a fé, e vamos estar juntos, amém? Vamos estar juntos, sempre, ligado no trono. Você orando por mim, orando por você, vamos juntos incendiar essa nação. O Brasil precisa
e nós precisamos. Um grande abraço. Não, espera um pouquinho. Deixa eu ver quem está aqui. Não sei quem está aqui. Aleluia. A bênção aqui é que a gente vai ministrando, o Espírito Santo vai dando a palavra. E hoje eu estou sem paletó, então a pastora não teve como puxar. Então vai. Aleluia. E hoje a internet não caiu, que maravilha. Hoje nós falamos, vamos dormir. Acabou de cair? Vocês que estão aí comigo no YouTube, graça e paz, uma boa noite. Compartilhe aí. Se inscreva no meu canal. Vai no meu canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo, você que está assistindo aí depois. Maravilha? Um grande abraço, graça e paz.